Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. E, como prometido, continuemos a nossa quarentena do bem, né? Até porque o que faz bem a gente continua, né? E aí, como tá fazendo bem, o pessoal diz que tá fazendo bem pra mim, tá fazendo bem pra vocês, a gente continua por aqui. Nájila já entrando aqui no Instagram, no Facebook, a Lloyd já entrando também. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o pessoal, manda um convite aí para alguém, eu vou mandar um convite aqui para alguém também. Ivonete querida, chegando por aqui. Vamos chamar o pessoal aí, né? Porque a nossa promessa, o que é prometido para mim, promessa é dívida, né? Então eu prometi que continuaria, estou por aqui cumprindo a minha promessa, né, de dar continuidade a esse nosso momento aqui juntos, de trocar ideias, de trazer sensações positivas para esse nosso dia a dia, nessa quarentena que nós vamos vivendo, né? Vamos vivendo essa quarentena aí. E aí, hein? Como é que as coisas são daqui para frente? Como é que as coisas estão aí nesse seu início de semana? Bom, mandei aqui para um bocado de gente, Irene me falando boa noite, Irani também, ó, Irene Pereira, Irani Portugal, bem-vindas queridas, a casa é de vocês, Lloyd dizendo, oi minha querida, oi Lloyd, Ivonete dizendo, como está fazendo bem, gratidão, isso aí, tá vendo? É porque tá fazendo bem que eu quero dar continuidade aqui, né? Caminharmos juntos. E aí hoje eu vou contar para vocês o que eu planejei. O que é o meu planejamento para essa nossa continuidade da quarentena do bem. Hoje, 41ª. Alexandra entrando, Beth, boa noite querida, bom ver você aqui, gratidão, ô Beth, bom ver você aqui também, minha cara. Deilda Teixeira, é isso? Bem-vindas! Maria do Socorro falando, oba, é ter você aqui com a gente, Maria Socorro. Regina Portela, minha cara, essa aqui é sempre fiel, né? Andréia Martins Abreu entrou, Beth também, Geralda, bem-vinda! Isso aí, ó, povo chegando, vamos chegando e vamos aconchegando, né? Gente, são duas palavras extraordinárias, né? Chegar e aconchegar. Porque às vezes a gente chega, mas não aconchega, né? E quando uma coisa vai sem a outra, perde um pouco a graça, a ponto de que às vezes depois a gente até nem quer chegar mais, né? Não foi aconchegado, não quer chegar. Mas a ideia é essa, então chega e aconchega, vamos aconchegar aqui nesse abraço, que é um abraço virtual, mas que é um abraço com muito desejo, com muita intensidade, com muito carinho, porque é um abraço com desejo de que estejamos bem e que nós possamos uns aos outros, umas às outras, né? Nessa conexão gerar bem-estar. Essa é a essência da nossa quarentena do bem, que sobreviveu aos 40 dias. A Regina Portela dizendo boa noite, bom demais. Irani, Ana Clara. Que você... tá, ela tá falando para Ana Clara, né, que eu sou a pessoa de quem ela falou, e disse, a Márcia é maravilhosa, experimente ouvi-la hoje. Nossa, Irani, obrigada, querida, por essa indicação tão carinhosa. Ana Clara, muito bem-vinda, espero que você curta estar conosco, né, que seja bom para você estar aqui conosco. Débora Lindinha, bem-vinda. Luciana Carnelosso, Lucineide, perfeito. Hoje, bom, primeiro eu quero dizer para vocês o que eu pensei do daqui para frente. E aí quando eu disser o que eu pensei no daqui para frente, eu vou falar qual que é a história de hoje. A gente vai continuar navegando em mito, eu vou trazer um mito para hoje, né? Mas vou dizer o que eu pensei. Francisco e Marise lindinha, beijo no coração. O que eu pensei? Me veio esse mito. O mito é Prometeu. E Prometeu, ele é um mito que trabalha com alguns elementos, mas um dos elementos centrais de Prometeu é o elemento fogo. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre fogo. E aí
uma coisa, a minha cabeça funciona muito assim, é assim que eu processo as minhas ideias e a intuição geralmente vem com uma coisa, né? Vou contar para vocês como é que é o meu processo criativo, tá? Cada pessoa tem um modelo de processo criativo, esse é o meu modelo de processo criativo. Geralmente uma primeira ideia me vem como um sopro, tá? Um sopro. Alguém diz alguma coisa, eu escuto algo em algum lugar, enfim, né? Sei lá, às vezes vem de um sonho, então eu tenho um sopro. E aquele sopro vem e eu presto atenção naquele detalhe. Quando eu presto atenção naquele detalhe, parece que outras coisas vêm se desenrolando. E foi isso que aconteceu. Prometeu já tinha me vindo como um mito quando eu contei para vocês na última live, né, a última que seria, né, seria a última, a de número 40, no domingo. Eu falei para vocês do Chiron, ou Chiron, né, cada um tem uma pronúncia, que é o curador ferido, né, que ele teve uma ferida e ele saiu buscando os remédios para sua própria ferida, para curar a sua própria dor. Ele não conseguia curar a sua dor, mas ele ia dando remédios para a humanidade toda. Então, quando eu falei dele, Prometeu tá junto dele, tá? O mito do Chiron, ele se junta com o mito de Prometeu, porque o Prometeu, ele também é ferido, só que a ferida de Prometeu é pior, porque ele tá amarrado, e aí ele não pode sair de lá, ele tá acorrentado, e vem uma águia, e todo dia vai lá e come um pedaço do fígado dele, mas o fígado regenera durante a noite, então é um sofrimento eterno, e ele tá preso para sempre lá, né? Também foi Zeus, né? Zeus é terrível. Porém, quem salva Prometeu é o Chiron. O Chiron, graças a uma tarefa que Hércules realiza, Hércules propõe a Zeus que fosse trocado, né, o Chiron pelo Prometeu, para que Prometeu fosse libertado. E, enfim, então é que esses mitos se conectam. E quando eu falei de Chiron para vocês, eu lembrei de Prometeu. Então essa foi a fagulha intuitiva que veio. Mas quando eu pensei o que eu ia, né? Porque os mitos, gente, eles são sempre multifacetados. Quando eu conto para vocês uma história, que pode ser um conto de fadas, pode ser um mito, qualquer que seja a história que eu conte a vocês, ela é multifacetada. Então eu posso chegar na história por aqui, por aqui, por ali e extrair diferentes lições, porque o símbolo é isso. O símbolo, ele é algo grandioso, que eu posso extrair elementos de diferentes ordens. Então eu fui pensar, eu vou contar o mito de Prometeu, mas o que eu vou extrair? E pensando sobre isso, o fio se desenrolou e eu cheguei à seguinte conclusão que eu quero partilhar agora. Fogo é um elemento central do mito de Prometeu, mas fogo é um dos 4 grandes elementos construtores da natureza. Então nós temos elemento fogo, elemento água, elemento terra e elemento ar. Inclusive, a gente vai buscar na filosofia milenar do Oriente e nós vamos ver explicações extraordinárias desses 4 elementos e geralmente até associando traços de personalidade. Então tem pessoas cuja personalidade é do tipo fogo. Alguém já te disse isso? Fulano, você é fogo. Temos personalidade do tipo água, do tipo ar e do tipo terra. 4 elementos, 4 tipos de personalidade, 4 características centrais. Então, quando a gente olha para esses 4 elementos, a gente consegue fazer mergulhos simbólicos profundos que nos ajudam a entender quem nós somos, o que nós temos e o que nos falta, no que prestar atenção, no que tomar cuidado, o que eu posso usar em benefício de caminhar, de ter resultados, de obter transformação. E aí as fichas foram caindo aqui para mim e eu pensei, já sei. Não é uma quarentena, né? Teve quem sugerisse aqui que eu fizesse uma cententena. Nem sei essa palavra inventada aqui agora, que vai virar. Porém, não é uma nova quarentena. Mas eu também não queria ir caminhando, sem saber para onde. Eu queria ter um norte. E o nosso norte vai ser o seguinte: eu vou dividir em 4 semanas. Então vocês podem ter certeza que eu estarei com vocês agora 4 semanas. Depois a gente revê, ok?
Depois a gente pensa de novo. Mas agora o nosso combinado são 4 semanas. Cada semana eu vou me encontrar com vocês 3 vezes. E em cada semana eu vou falar de um elemento. Essa semana, começando com Prometeu, é o elemento fogo. Aí depois eu vou falar do elemento terra, do elemento ar e do elemento água. E cada semana eu vou mergulhar em um desses elementos e eu espero que a gente extraia daí sabedoria profunda para nos ajudar na nossa trajetória. Não só na nossa trajetória nesse período desafiador da quarentena do coronavírus, mas para nos ajudar no nosso processo de transformação, porque todos os dias nós estamos nos transformando. E veja, quando eu falo de transformação, o fogo já é um elemento essencial, né? Porque o fogo, ele é um elemento transformador. Quando você pensa, o que purifica o ouro? É o fogo. O que transforma o alimento duro em um alimento comestível? É o fogo. O fogo é o elemento da transformação. O que você anda precisando transformar na sua vida? Qual é o potencial transformador que você está precisando alcançar na sua vida? Então, as 3 lives dessa semana, hoje, quinta e sábado, foi o meu combinado com vocês, toda terça, toda quinta, todo sábado, às 19 horas. Então, hoje, quinta-feira e sábado, nós vamos nortear o nosso caminho falando do elemento, né, que é um dos 4, o elemento fogo. E hoje, mediado pelo mito do Prometeu, que é um mito grego. Então, é isso que vocês podem aguardar, 4 semanas juntinhos, nos transformando. Curtiram? Diga aí o que vocês acharam dessa minha ideia. Tá meio profundo, né? 4 elementos, você já ouviu falar que são 4 elementos essenciais? Fogo, terra, água e ar? Você já ouviu falar que as pessoas podem se diferenciar em termos de características de personalidade, se conectando mais com um elemento do que com outro? Já ouviu falar disso? Então, se para você é uma total novidade, vai ser um prazer caminhar e te ajudar a conhecer essas coisas. Se você já sabia disso, então a partir de agora você vai mergulhar no que antes você já sabia. Silvana dizendo boa noite, que chegou. Bem-vinda, Silvana. Rosa Maria também chegando por aqui. Josi, bem-vinda. Marise tinha dito, oiê, cheguei. Isso aí, Marise. A Ale tá dizendo, adoro essa palavra transformação. Não é top essa palavra? Essa é a palavra da vez, minha querida. Que o fogo transformador consuma tudo que não é nós para sobrar só a essência. Como ouro purificado nós nos tornaremos. Essa é a ideia aqui, né? Essa é a ideia central para nós. A Maria Socorro já tinha dito ali combinado, a Lê tinha dito show e vamos que vamos. Deixa eu só ver aqui que eu tinha deixado alguma coisa para trás. É isso. Ivonete, ótimo, estou curiosa para ver qual é o elemento mais forte em mim. Ei, Ivonete, será que é o fogo, Ivonete? Será que é o fogo? Glauceli, bem-vinda. Stephanie, lindinha, bem-vinda. Prometeu. Esse nome é um nome certamente conhecido. Prometeu não era um deus no panteão grego, ele era um titã, né? Os titãs, eles são mais antigos que os deuses, né? Então a gente tem o nascimento dos deuses, os titãs. Os deuses, eles vêm como filhos de um dos titãs, né? Então Prometeu é isso, é como se fosse um dos tios dos deuses, né? Inclusive Zeus se torna o chefe do panteão grego porque ele consegue matar o seu pai, que era um titã, e aprisionar os outros titãs. E aí teve titã que não foi aprisionado porque servia de alguma forma, não colocava em risco o poderio dele, dos irmãos dele, né? E aí eles aceitaram, mas foi uma tarefa árdua para Zeus e os seus irmãos conseguirem aí acabar com a era dos titãs para inaugurar a era dos deuses do Olimpo. Mas Prometeu então é esse ser mais arcaico. Prometeu tinha um irmão que se chamava Epimeteu.
E a tradução desses nomes, né, que geralmente os nomes são nomes com sentido, com significado. Prometeu e Epimeteu tem a ver com ver. Os dois nomes têm a ver com visão. Só que Prometeu é aquele que vê antes, que antevê. E Epimeteu, o seu irmão, é aquele que vê depois, que faz para depois ver. Só por aqui a gente já pode começar a refletir. Você, no seu dia a dia, tem uma tendência mais de ser Prometeu, que antevê, e é lógico que aquele que vê antes vai se precaver. Olha que as palavras que vêm, né? Ver antes, é antever. Quem tem a capacidade de antever também tem a capacidade de se precaver. Já o Epimeteu vê depois, ou você funciona no seu dia a dia mais vendo depois, e aí tentando resolver as bagunças que você fez, porque não anteviu certas coisas. Bom, Zeus deu uma tarefa para Epimeteu. Se ele tivesse dado essa tarefa para Prometeu, não tinha dado problema. Por quê? Porque antevendo, ele seria capaz de pensar melhor nos resultados, nas consequências, e então se organizar melhor para a tarefa. Mas Epimeteu ia fazendo, e depois via a merda que tinha dado, né não? Qual foi a tarefa que Zeus deu? A tarefa foi: você vai distribuir as virtudes para os seres terrenos. Então, até então, não existia, dentro dessa história, desse mito grego, não existiam ainda os seres terrenos. Os seres terrenos foram criados, animais e ser humano. Eles foram criados, mas eles eram desprovidos de virtudes. Eles eram apenas seres viventes, porém desprovidos de virtudes. E a tarefa de Epimeteu era justamente distribuir as virtudes. Aí ele veio, desceu para o universo terreno, o universo da matéria, da matéria expressa e da matéria manifestada. E quando ele desceu, ele começou, Então ele deu para alguns animais, ele deu a virtude de ter garras muito poderosas, então eles são animais ferozes. Para outros ele deu a virtude de ter presas muito grandes, então eles são animais vorazes. Para outros ele deu o poder de ter cascos muito duros, então eles podiam andar sem dificuldade. Para outros ele deu o poder da força, como o elefante, Então o elefante é forte. E ele foi distribuindo. E quando ele percebeu, o saco das virtudes já estava vazio. E tinha faltado, sabe o quê? O ser humano. Ele esvaziou o saco das virtudes, dando tudo para todos os animais, até a cobra. Ele deu a virtude o quê? A virtude do veneno. Para uns ele deu a virtude de ser pequenininho. Para outros a virtude de ser grandioso. Então ser grandioso demais ou ser pequenininho demais, em ambos os casos isso ajuda. Para uns ele deu a virtude de se camuflar. E o ser humano, coitado, nada. Não tem dentes tão fortes, não tem garras tão fortes, não é tão grande nem que possa se impor, nem tão pequeno que possa se esconder, não sabe se camuflar, não tem veneno que possa se defender através dele. Não sobrou nada para o ser humano. Esse Epimeteu, gente, Vai fazendo, Epimeteu na modernidade, sabe quem é? Na modernidade, Epimeteu é aquele que vai passando cartão de crédito, E depois que chegar a fatura, vê o que faz. Epimeteu na modernidade é aquele que está vivendo a quarentena dentro de casa, comendo todo o estoque, sem pensar o que vai fazer depois que a quarentena acabar. Esse é Epimeteu na modernidade. Epimeteu na modernidade é aquele que se empantufa comendo tudo que faz mal e não consegue ter uma visão de médio e longo prazo, Não consegue perceber que o que ele está ingerindo hoje vai cobrar o preço quando ele estiver lá com 60, 70, 80 anos de idade. Epimeteu. Epimeteu na modernidade é aquele que vive uma vida focada em pensamentos negativistas e não percebe que justamente ficar focando no negativo, daqui a um mês, um ano,
tende a gerar aí doenças como depressão, como crise de ansiedade generalizada, síndrome do pânico? Não. Aí, de repente, um belo dia, essa pessoa amanhece com uma taquicardia, vai para o cardiologista, chega no cardiologista, o cardiologista faz todos os exames, um check-up completo e diz: meu filho, você não tem problema do coração. Como não, doutor? Eu tô morrendo, doutor. E aí o doutor fala assim: vai no psicólogo. Ele reluta, não vou não, porque eu vou em outro cardiologista, porque esse cardiologista não entende nada. Eu sei que eu tô tendo um ataque cardíaco. E aí depois que ele já foi em todos os médicos, e todos os médicos disseram que o corpo tá ok, aí ele vai num psicólogo que diz pra ele que ele tem síndrome do pânico, e ele não entende o que é isso. E aí ele se pergunta: mas como, doutor? Que foi que eu desenvolvi isso, doutor? Mas, doutora Márcia, quando foi que eu desenvolvi isso? Quando foi? Quando foi? Epimeteu, eu vou te dizer, Epimeteu, como é que foi que você desenvolveu isso? Foi gastando tudo que estava no seu saco sem pensar no depois. Foi tendo um pensamento focado em problema, um pensamento focado em dificuldade, sem perceber que isso iria cobrar o preço. Vocês estão captando aí como é que são os epimeteus da nossa modernidade? Mas o Prometeu não. O Prometeu, ele pensa antes. O Prometeu, ele vê antes. Ele antevê, e como ele antevê, ele também vai se precaver das situações. E aí, você tá mais para Prometeu ou para Epimeteu? A Lê tinha falado aqui: oi Chuchu, cumprimentando alguém que entrou, né, Lê? Dizendo: bem-vinda à live da melhor. Oh, maravilha! Beijo. Rosângela, bem-vinda. Dias 13, bem-vinda. Fabrício, muito bem-vindo. A casa é de vocês. Se sintam à vontade. A gente está falando aqui de Prometeu, elemento fogo, e as 3 lives dessa semana vamos focar aí no elemento fogo, né? Trazendo aí o simbolismo do fogo. Melissa também entrou aqui, Nelson Rodrigues, a Jean Soares, bem-vindos e bem-vindas. Bom, mas aí o que acontece, gente? O Prometeu, que antevê as coisas, ele falou assim: vai dar ruim, esse trem vai dar ruim. Sabe por quê? Porque o ser humano não ficou com nenhuma virtude, coitado. Vai dar ruim, não vai sobreviver não, não vai sobreviver de jeito nenhum. Esse ser humano não vai passar do primeiro milênio. Não vai chegar nem nos primeiros 100 anos. Não vai. O ser humano não vai dar conta, nem do primeiro século. E aí, olhando e antevendo que o ser humano sem virtude nenhuma não daria conta de sobreviver, ele falou: tem que ajudar o ser humano. O Prometeu, ele era amoroso, ele era cuidadoso. Sabe por quê? Porque quem antevê é assim, gente. Às vezes eu vejo na rua umas mães com os filhos, né? Vai atravessar a rua, aí assim, ó, ela tá segurando na mão do menino, e eles estão na calçada, mas o menino tá 2 passos à frente dela. Ou seja, se um carro vier para atropelar, pega primeiro quem? Pega primeiro a criança, porque a criança está 2 passos à frente dela. Não, e quem entra na rua para atravessar a rua com carrinho de bebê, e o carrinho de bebê está na frente? Então, se pega o carrinho de bebê, não pega ele. Então, essas ideias me enlouquecem, né? Como mãe antevê, né? E eu falei: meu Deus, será que essa pessoa não tá vendo esse perigo, meu Deus? Que esse menino tá passando, meu Deus? E aí a vontade é quase ir lá e acudir aquela criança, né? O Prometeu antevê. E quem antevê, cuida. Quem antevê é cuidadoso. Não consegue ver o perigo e ficar quieto. Então Prometeu, que viu o risco que o ser humano estava passando por estar desprovido de todas as virtudes, já que seu irmão esvaziou o saco de virtude e não sobrou para o ser humano, ele disse: já sei, eu não vou deixar a coisa assim. Eu vou roubar o fogo dos deuses. Quem tinha o fogo eram somente os deuses. E Zeus em especial, que eu não sei se vocês sabem, mas o Zeus, que é o chefe do panteão, é considerado o deus dos raios, dos trovões, né? É parecido de alguma forma com Thor, né? Mas Thor é um deus da mitologia nórdica, que tem outras pegadas que não só o trovão, né? Mas o Zeus, ele é esse deus do fogo, do trovão também. E ele foi lá e roubou o fogo dos deuses e deu para o ser humano. Foi isso que ele fez. Ele deu para o ser humano. E é lógico que Zeus ficou bravo demais da conta. Zeus ficou irado. Como que
Prometeu vem aqui e rouba o que é nosso para dar para os humanos. E depois que deu, tá dado, gente. Deu, tá dado. Porque o fogo, vou dizer para vocês o que representa o fogo. Eu falei que ia trabalhar a mitologia do fogo, né? O fogo como símbolo. Então, cada dia eu vou trazer um símbolo diferente do fogo. Então, hoje eu quero fazer esse recorte. O fogo é conhecimento. Vocês já viram aquela expressão que diz assim, que estudo, a melhor coisa que você pode dar para um filho é estudo, porque estudo ninguém rouba dele? Não tem esse dito popular, antigo, arcaico? Melhor investimento que você faz é estudo, porque o estudo ninguém tira de você. Não tem isso? Pois é. Então o que acontece é que o fogo que Prometeu entregou para os humanos representava o conhecimento dos deuses. E conhecimento ninguém rouba. Conhecimento é uma fagulha que quando acende na sua cabeça te ilumina e não tem como apagar mais, não tem jeito de apagar mais. Einstein tem uma frase muito bonita sobre isso, que ele diz o seguinte, que uma mente que se expandiu para um novo conhecimento nunca mais volta no espaço originário, nunca mais volta ao espaço anterior. Então, uma vez que você conhece algo, tipo assim, não tem jeito de desver. Né? Não tem jeito, você viu? Não tem jeito de desver. Por isso que ele tem que tomar cuidado com o que vê, porque depois que viu, não tem jeito de desver. Então, conhecimento é assim. Quando um conhecimento nos é entregue, a gente não volta mais ao estado anterior. Alguns pacientes meus em terapia, às vezes me questionam quando a gente está chegando próximo ao período da alta da terapia, né? Ou seja, a gente fez toda uma caminhada, toda uma trajetória de autoconhecimento, de transformação, e aí vai chegando o momento de se despedir, né? De dizer tchau para o terapeuta. Talvez um até logo, porque a pessoa pode voltar a fazer sessões, né? Quando ele quiser, quando ele desejar. Bom, mas aí alguns pacientes viram para mim e falaram assim, mas Márcia, eu tenho medo de voltar para antes, sabe? De ficar igual antes, de ficar, por exemplo, de ter uma crise igual eu tive antes, de ter o mesmo problema que eu tive antes. E eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte, falo, olha, problema faz parte do nosso movimento de vida, aliás, faz parte até do nosso desenvolvimento. O problema faz parte e nos ajuda no desenvolvimento. Então, se eu disser que você não vai ter mais problema, o que resta é a morte. Enquanto a gente está vivo, a gente vai ter desafios sim, vai ter problemas sim, até para a gente superar. Mas você vai ter novos. Aquele antigo, não mais. Por quê? Porque uma vez que você aprendeu algo, você não volta, você não desaprende, não dá, em termos de conhecimento, você não dá um passo atrás de novo. Ah, Márcia, mas o sintoma é o mesmo, né? Ah, eu tive pânico de novo. Não, pânico é o sintoma. Ah, eu tive depressão, agora eu tô com depressão de novo. Depressão é o sintoma. Porém, esse sintoma agora, ele está respondendo a uma nova questão que não foi trabalhada e precisa ser trabalhada agora. Por isso, muitas vezes as pessoas vão precisar voltar, né? No sentido de olhar pontos que não foram olhados ainda. Por mais que você faça terapia, sempre vão ter pontos a serem revistos. A gente nunca terminou de ver alguma coisa sobre nós. A gente sempre vai precisar voltar. Então, é como se você recebesse novas tochas, ok? Então, você recebeu um fogo agora, daqui a pouco você recebe outro e outro. E assim a gente vai caminhando no sentido de conquistando esse fogo, mas o fogo, uma vez aceso, não vai mais apagar. Captaram isso aí? Muito bom. Então o que Prometeu faz é entregar para os homens o fogo dos deuses. Como eu falei, Zeus ficou tão bravo com isso, que ele castigou Prometeu. O castigo que ele deu para Prometeu foi um castigo terrível, né? Ele o amarrou num local, né? Acorrentou. E aí tinha aquela história, né, da águia que vinha todos os dias e comia um pedaço do seu fígado e no outro dia, aí durante a noite ele regenerava. E tem um simbolismo bonito aí por trás também que nos ensina coisas muito interessantes, mas que nós não vamos entrar no mérito disso hoje, tá? Hoje eu quero fazer o recorte só dessa questão do fogo mesmo.
Mas como eu falei, cada mito a gente pode olhar ele por muitos prismas, né? E cada mergulho que a gente faz é um mergulho de aprofundamento e de conhecimento de nós mesmos. Porque todos esses elementos do mito estão dentro de nós, fazem parte, né, de quem nós somos e de quem nós precisamos nos tornar nessa nossa jornada. Bom, deixa eu só aproveitar aqui e cumprimentar a Lúcia Margarete. Oi, linda! Tá atrasada, né? Mas ainda bem que chegou, Lúcia! Aqui a Patrícia entrando, bem-vinda. Cris Bela, bem-vinda. A Lêcia disse que estava travando. Para mim aqui não tá travando, tá normal. E a Débora disse que também para ela não, né? Talvez seja a sua internet mesmo, querida. Porque para mim aqui não deu pique em nenhum momento. Deixa eu só ver se a área está funcionando. Por que esse ar não tá vindo em mim? Ok, agora melhorou ali, agora não vou sentir calor mais. Então nós recebemos o fogo. O fogo é o conhecimento. A auxiliadora também está dizendo que tá normal para ela. Ó, que bom. A internet é assim, né? Tem dia que não vai tão bem, mas dessa vez não é a minha aqui não. Deve ser a da Alexandra lá mesmo. Então o fogo é conhecimento, ok? Até aqui, estamos juntos? Fogo é conhecimento. Conhecimento, quando eu adquiro, eu não perco. E conhecimento, gente, é conhecimento sobre muitas coisas. Agora eu quero fazer a distinção. Existem dois tipos de fogo ligado a conhecimento. O fogo da paixão e o fogo da sabedoria. Vamos lá? Fogo da paixão e fogo da sabedoria. Vamos agora para esse próximo tópico. Quando Prometeu deu aos homens o fogo, ele era um fogo originalmente divino, era o fogo dos deuses. Só que quando esse fogo chegou aqui, no contato com a matéria, ele se tornou um fogo para humanos. Então a gente tem essa distinção entre o que é humano e o que é divino, entre o que é da alma, da nossa psique, e o que é do espírito. Lembra quando a gente tratou do mito da Psique de Eros, né? O deus do amor e a mortal Psique, que ela representa a nossa alma, tanto que Psique, né? É o psiquismo, né? A alma, e que o deus grego, né? Eros representa o espírito. Então, na verdade, é o casamento da alma com o espírito, que até eu falei que às vezes a nossa alma se conecta mais com o corpo, e quando ela se conecta exclusivamente com o corpo, a gente fica num plano muito basal, mas que ela também tem que fazer a conexão com o espírito, que é a nossa dimensão transcendente. Pois é, esse bate-papo que eu já venho falando com vocês sobre isso, né? Então, quando esse fogo é roubado por Prometeu dos deuses chega para os homens, ele se torna um fogo humano. E aqui a gente tem essa distinção. O fogo humano, que é o fogo das paixões, e o fogo divino, que é o fogo da sabedoria. E eu estou falando disso porque eu quero que você agora faça uma distinção. Você tem fogo, você tem conhecimento. Ixi, você tem fogo, pegou, hein? Você é uma mulher de fogo, você é uma mulher com fogo. Opa! Você é um homem com fogo, um homem de fogo. Opa! Mas a pergunta é, o fogo que você tem em você e o fogo que você é, ou seja, o conhecimento que você desenvolve, ele é um conhecimento mais terreno, paixão, ou mais espiritual, transcendente, ou seja, divino, ou seja, de sabedoria. Vamos usar esse crivo? Então vamos falar desse crivo. O fogo da paixão, ele tem a ver com um olhar que ele é um olhar que não é completo. O fogo da paixão, ele não traz uma visão completa. Acho que vocês devem conhecer o mito da caverna de Platão. E no mito da caverna de Platão, tinha umas pessoas que olhavam coisas na parede, que eram vultos, eram imagens na parede, na verdade eram sombras, que elas pensavam que era verdade, porque como elas estavam amarradas, a única verdade a qual elas tinham acesso eram aquelas imagens na parede. E aquelas imagens eram projetadas por um fogo, a fogueira, que estava ali atrás, e as pessoas passavam, e a sombra das pessoas passando, né, entre a fogueira e a parede, né, projetava essas imagens. Então elas pensavam que aquilo era verdade, mas aquilo não era verdade, aquilo era apenas uma sombra da verdade.
O fogo da paixão é como aquela fogueira da caverna de Platão. O fogo da paixão nos faz ver as coisas em sombras, em formato de sombra, e nós achamos que isso é a verdade. E às vezes nós brigamos por essa verdade. Algumas pessoas matam e morrem por essa verdade, que elas juram ser a verdade verdadeira, mas não é a verdade do fogo da sabedoria. É apenas a verdade do fogo da paixão. A verdade do fogo da paixão, ela é sempre uma verdade unilateral. É a verdade vista por uma pessoa que olha. Enquanto a verdade da sabedoria, ela é uma verdade multifocal. Ela é sempre uma verdade de uma visão 360, uma visão eclética, uma visão que possibilita amplitude. Ok, quando a gente pensa no fogo da paixão, em geral, uma pessoa que vê através desse fogo, ou que conhece através desse fogo da paixão, é uma pessoa que vê pela serventia. Quer ver um exemplo? Se eu pergunto para você, o que é uma árvore? Você vai me dar uma descrição do que é uma árvore, né? Você vai descrever para mim uma árvore. Se você vê a árvore pelo fogo da paixão, você vai dizer, uma árvore é que dá sombra, é que dá fruto. É que dá madeira para fazer papel, para fazer móvel. E toda descrição que você me dá, nesse caso, da árvore, não é a descrição da árvore enquanto essência, mas é toda a descrição da árvore enquanto serventia que ela tem para você. Não que isso não seja importante, isso é importante também, mas isso não é a essência da árvore. Quantas pessoas que você conhece que olham para as coisas e as percebem como essência que são, e não a partir de serventia que tem? Tem pessoas que são tão dominadas por esse fogo da paixão, esse fogo terreno, esse conhecimento limitado da matéria, que inclusive o modo como elas percebem pessoas, porque quando você percebe a árvore assim, isso já é um problema. Agora quando você percebe pessoas, essa pessoa serve enquanto me serve, se não me serve, não serve mais. Pensamento egoísta, né? Conhece alguém assim? Que o outro só serve enquanto serve? Se não serve, não serve mais? É aquela pessoa que tudo para ela é espelho, é o Narciso, né? Quem sabe um dia a gente conta aí a história de Narciso. É o Narciso. O outro só serve enquanto espelho, ou seja, o outro é uma extensão das minhas necessidades, dos meus desejos. Se o outro não está satisfazendo minha necessidade, meu desejo, tchau, vai embora, você não me serve mais. E a humanidade está cheia de gente assim. De gente que só vê o mundo por esse fogo terreno. Não consegue alcançar o nível do fogo divino. Você imagina se a célula do seu corpo, ou as células do seu corpo, virassem assim para o corpo e dissessem assim, eu vou ver o que eu posso tirar desse organismo para mim. Porque se esse organismo me serve, então me serve estar nesse organismo. Se esse organismo não me serve, eu vou embora daqui. Isso seria uma célula? Ou isso seria provavelmente a linguagem de um parasita? A célula do seu corpo, ela não faz parte do seu corpo porque o seu corpo a serve. É lógico que ela também é servida. Cada inspiração nossa entrega para as nossas células o oxigênio e os outros elementos necessários para a sobrevivência dessa célula. Isso é o natural. Porém, a célula não vive por isso. A célula vive para servir e não para ser servida. Quem vive para ser servido é o parasita, porque se o corpo morrer, o parasita vai embora procurar outro com vida. Se o corpo morrer, a célula morre junto dele, porque ela não vai largar o barco de jeito nenhum. Ela é parte. Mas a sua mentalidade, gente, e essa é uma verdade que a gente tem que dizer às vezes muito baixinho, não precisa dizer para os outros também, né? De repente fala no consultório com um psicólogo, mas assim, não é para sair por aí esparramando isso, mas assim, olhando para dentro de si mesmo, você tem tido mentalidade de célula, eu sirvo para servir, ou você tem tido mentalidade de parasita? O que eu posso tirar desse corpo? Em que esse corpo me serve? Tá lasqueira, hein? Essa foi dura, hein? Essa foi dura. Não mandei vocês quererem que eu continue com a tal da quarentena. Agora vai ter que aguentar essas
reflexões que incomodam às vezes. Porque a bem da verdade, todos nós, vez ou outra, teremos percepção próxima à do parasita. Sabe por quê? Porque o fogo terreno, o fogo da paixão, também está dentro de nós. Lembre-se que Prometeu roubou o fogo. Quando ele roubou, era o fogo dos deuses, mas quando chegou aqui na terra, é o fogo do homem. Lembrem-se, todos os sentimentos humanos nos são legítimos de alguma forma. Eu é que preciso começar a refletir qual é o fogo que eu vou alimentar e qual o fogo que eu não vou alimentar. Quando nós começamos essa quarentena do bem, eu falava muito com vocês da importância da gente desconectar das notícias ruins. Eu falei isso muito no início da quarentena. Depois eu comecei a descolar desse tema, porque eu senti que essa verdade, esse fogo sábio, de sabedoria, já tinha queimado aí as ilusões, né? Mas naquele momento, se você estava 100% conectado com as notícias negativas, você estava alimentando um fogo da paixão. Ah, Márcia, mas não é paixão não, porque é tragédia. Gente, paixão não é no sentido de estar apaixonado com o coraçãozinho saindo pelo olho, não. Paixão é no sentido de ser humano, no sentido de ser terreno, no sentido de ser transitório. E sabe, o fogo da sabedoria no sentido de ser eterno, de ser etéreo, de ser aquilo que permanece. Fogo da paixão é o que não permanece. E fogo da sabedoria é o que permanece. Então não é no sentido de ser paixão porque é bom e é positivo. Não, pode ser negativo. Mas é paixão porque é transitório. Estão captando aí? Então todos nós, vez ou outra, vamos nos conectar com esse fogo da paixão, do território, do transitório. Mas a questão é, qual é o fogo que você está alimentando mais? Você está alimentando mais o fogo da paixão, o fogo do transitório, ou o fogo do que permanecerá, do não transitório, do eterno, do transcendente? Essa é outra pergunta boa, hein? Qual é o fogo que você está alimentando mais? Qual é o fogo? A Lúcia Margarete respondeu aqui, doeu, né? Dói, né, Lúcia? Ivonete, você está apertando sem abraçar. Amei. Valdelina chegando por aqui. Alice, muito bem-vindas. Paula Cristina, que prazer, querida, ter você aqui conosco. Pastor Valdiberto, muito bem-vindo. Opa, cliquei aqui em um lugar que não devia. Agora voltou a tela para mim. Muito bem. Maura, bem-vinda, Maura. Que prazer você aqui também. A Maria do Socorro estava falando assim, gosto de reflexões, nós somos seres perfeitos. O próprio Jesus disse isso ao lavar os pés dos seus apóstolos, né? A necessidade de ir abaixo, né? De praticar a humildade, né? De se permitir o espaço da humildade. Muito, muito bem lembrado aí, Maria do Socorro. A Lúcia disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Ai, que linda essa frase, eu amo essa frase, Lúcia. Obrigada por ter escrito ela aqui, quem não vive para servir, não serve para viver. Amo, é uma frase maravilhosa, gosto muito dela. A Keila tinha dito, são poucas as pessoas que veem as outras pessoas em sua essência, a maioria vê só a serventia das outras. Quis dizer isso, isso deu para entender. Exatamente, querida, é exatamente isso. Barará, deixa eu ver se eu tinha deixado algum comentário aqui. A Vanusa tinha me dado tchauzinho aqui, bem-vinda. Keila, também, agora sim, muitas. Ela tinha comentado alguma coisa que eu tinha falado antes, né? Sobre muitas pessoas movidas pelo fogo da paixão, né? Lene, bem-vinda. A Silvana falando, que coisa, não? Gente, o que é o fogo da sabedoria, então? Bom, por exclusão, vocês já entenderam, né? Se o fogo da paixão é tudo isso que eu falei, o contrário de tudo isso é o fogo da sabedoria. Mas o fogo da sabedoria é a iluminação dos deuses. O fogo de Zeus, então voltando para o mito, né? O fogo de Zeus, o fogo dos deuses, era um fogo que nunca se apagava, e era um fogo com uma permanência, era um fogo que iluminava numa projeção extraordinária. Era o próprio sol, né? O próprio sol.
dentro da ideia, né, do que é o sol. Agora o fogo humano é aquele fogo que ilumina, mas ao mesmo tempo que ilumina, lança sombra. Então o fogo dos deuses é aquele fogo que ilumina sem possibilidade de sombra, porque ele é pura iluminação. O fogo dos homens, o fogo das paixões, é aquele fogo que, enquanto ilumina, lança sombra. Estão captando aí? Perfeito. Então, quando eu alimento a minha chama divina, quando eu alimento esse fogo divino em mim, que é o fogo da sabedoria, que é a minha conexão com o transcendente, as sombras se dissipam. Não existem mais sombras. E se as sombras se dissipam, eu vejo a essência. O que eu vejo é a essência. É por isso que se consegue ver a essência, porque é um outro tipo de fogo, um outro tipo de iluminação. E quando eu vejo a essência, eu me conecto mais com esse lado do servir, que a gente, né, colocou aqui, com esse lado de estar à disposição de. Então eu me aproximo mais da minha função célula, que pertence a um grande organismo, e me afasto da função parasita, que estou ali para sugar esse organismo, né, até ao ponto de repente ele deixar de existir. O fogo dos deuses, ele também é um fogo que possibilita um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento intuitivo. E a intuição, ela é um tipo de antevisão. E aí é bonito o mito, porque a gente consegue fazer um círculo completo. A gente começou com Prometeu, porque Prometeu é aquele que vê antes, é aquele que antevê. Quando você desenvolve a sua potência de fogo, né, de sabedoria, você desenvolve também a sua percepção intuitiva. E quando nós somos intuitivos, nós nos tornamos mais Prometeu do que Epimeteu. Ver antes, antever, precaver são características de seres intuitivos, que nós somos por essência, mas que não necessariamente somos em excelência. Você sabia disso? Você é por essência um ser intuitivo. Ou seja, a chama divina, o fogo sagrado, o fogo dos deuses, né? o fogo da sabedoria, né? Trazendo aqui a ideia desse mito, ele está em você no ponto de vista daquilo que é essencial em você. Então você é assim por essência. Só que de tanto alimentar o fogo da paixão, o fogo humano, você às vezes não é assim por excelência. E a gente tem que ser por essência e por excelência. Se algo que eu tenho na essência eu pratico, eu me torno excelente. Se algo que eu tenho na essência eu não pratico, às vezes eu até esqueço que tenho. E esse conhecimento intuitivo, ele é um tipo de iluminação que aí a gente vai mais fundo um pouco. É uma iluminação de dentro para fora. Porque se o fogo começa sendo algo de fora para dentro, né? O fogo começa assim, Prometeu vai lá, rouba o fogo dos deuses e entrega para o homem, então ele é de fora para dentro. O homem, lembra, ele não tinha virtude nenhuma, porque todas as virtudes tinham sido entregues por Epimeteu para os outros animais, e o homem ficou sem. Então, primeiro, era uma coisa que foi dada de fora para dentro, sim. Só que quando a gente consegue alimentar a chama da sabedoria, a chama da transcendência, a chama divina, então agora o fogo não é mais de fora para dentro, o fogo é de dentro para fora. Ai, que delícia, gente! Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. O fogo de dentro para fora, que é esse fogo, né, que nós também podemos chamar de intuição, esse sim é um fogo capaz de iluminar de maneira extraordinária. Até porque agora ele não ilumina só os espaços externos, né? Agora ele ilumina também os espaços internos. Então esses cantinhos escuros da sua alma, onde ficam guardadas as mágoas, as raivas, as revoltas, onde ficam guardados os grandes medos, as grandes decepções, as grandes preocupações, sabe essas coisas que não nos ajudam em nada, pelo contrário, que também estão conectadas ao fogo da paixão, com certeza. Esses cantinhos obscuros da nossa alma, os quartinhos escuros, esse fogo interno, esse fogo que ilumina de dentro para fora, ele consegue iluminar até esses espaços.
E nós vamos nos tornando não só mais sábios, não só mais conhecedores do ponto de vista da sabedoria, mas nós vamos nos tornando mais saudáveis. E esse é o ponto de conexão aqui da nossa quarentena do bem, porque a quarentena do bem é para isso, para trazer reflexões que gerem saúde mental. Em tempos difíceis, em tempos de escuridão, nós vamos nos iluminar. Com o fogo da paixão, ele também é importante. Ele não deixou de ser, ele também é importante. Até porque algumas paixões são boas, necessárias, extraordinariamente belas. Mas, sabendo que existe algo mais do que o fogo da paixão, existe o fogo da sabedoria. E junto com o fogo da sabedoria, existe o fogo que vem de dentro, que é a intuição capaz de nos iluminar, de nos curar e de nos manter sãos. Que seja essa nossa busca, dia a dia. Maricélia, linda, saudade. Ela disse aqui, fala muito bem, muito rico. Nossa, vamos ver nossos cantinhos e organizá-los. Isso aí, Maricélia. A Lúcia Margarete, eu servi demais, agora parece que não estou servindo para mais nada, estou sem criatividade, não sei se é a idade ou o efeito da quarentena. Lúcia, você tocou num ponto importante, porque o servir é algo que é saudável quando nós servimos induzidos e intuídos pelo fogo da sabedoria. Às vezes nós servimos motivados pelo fogo da paixão, ou seja, pelo fogo terreno. Quando a gente serve motivado pelo fogo terreno, a gente não está fazendo um bom trabalho. E esse trabalho nos esvazia. Quando nós servimos aos outros motivados pelo fogo da sabedoria e pelo fogo, de dentro da intuição positiva, saudável, nós nunca nos esvaziamos, porque a gente sabe inclusive qual é a medida. Agora, quando nós servimos motivados pelo fogo terreno, pelo fogo das paixões, por esse fogo que ao mesmo tempo que ilumina também gera sombra, então esse servir realmente pode mais nos adoecer do que ajudar, inclusive o próximo, que também não tem grande ganho, quando nós servimos dessa forma. Então, Lúcia, só para nos alertar quanto a isso aí, baseado nessa sua partilha, tá? Maria do Socorro, que não seja o fogo do climatério. Adorei, Maria do Socorro, que não seja. Podemos falar do fogo do climatério um dia desse. Lene Santana dizendo muito bom. Pessoa Elisa Morim entrou aqui, bem-vinda, já no finalzinho, mas espero que você goste, que você depois volte à live aí para você assistir completo. A Lê tinha dito que forte isso, preciso resgatar minha essência, verdade, querida? Todos nós nesse caminho aí, Maria do Socorro tinha dito uma das histórias mais lindas, legal. Tiago também entrando agora. Tiago, entrou já no momento do tchau, mas assim, depois volta lá para você assistir a live completa e ver a trajetória da nossa prosa de hoje. Lucilene, mulher, a parte boa dessa quarentena é assistir suas lives. Ai, gente, que linda! Gratidão, querida, gratidão. Meus caros e minhas caras, nos reencontramos quinta-feira, 19 horas. E só para quem entrou na live depois, a minha decisão foi: eu vou ficar com vocês. Agora o projeto é um projeto de 4 semanas, tá? Nossa quarentena vai se perpetuar por 4 semanas, nos encontrando terça, quinta e sábado, às 19 horas, tá? E eu vou falar dos 4 elementos. Então essa semana é a semana fogo. Aí depois eu vou falar do elemento água, depois do elemento terra e do elemento ar. Não necessariamente nessa ordem, eu comecei pelo fogo, cada semana eu vou decidindo qual será o elemento, mas cada semana, as 3 lives da semana serão dedicadas a um elemento, para a gente extrair muitas questões, muitas pérolas preciosas desse elemento, para nossa transformação e para construir a nossa sanidade mental. A Lene Santana dizendo, nunca vou esquecer os floquinhos quentinhos, amei! Que bom, querida, que você nunca esqueça e que ele faça parte aí da sua percepção ao longo dos anos, como tem feito do meu,
A lenha verde pouco acende, que não sabe, não aprende. Quem aprende não se arrepende. A frase do avô dela. Amei. Auxiliadora, muito bom te ouvir. Gratidão, gratidão. Silvana dizendo que extraordinário esses momentos. Bravo. Tamo junto. Convido o povo. Quinta-feira eu aguardo vocês por aqui, ok? Beijo no coração, ótima noite e excelente fogo na vida de vocês.